galera, tudo certo com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Felipe Torres, professor aqui do Eber Vieira. Estou dando início com vocês, com toda energia, muita energia positiva, no curso preparatório para o TJ, curso preparatório através de questões, espaço Eber On, beleza? Então vamos nessa, galera. Antes de começar efetivamente a respondermos as nossas questões, eu queria trazer pelo menos para vocês um panorama geral do nosso curso. Esse nosso curso, ele é pensado em 4 aulas de 2 horas cada aula, dividido em blocos de 30 minutos. Então, nesse curso, nessa nossa primeira aula, nós iremos trabalhar com 2 temas importantíssimos. Quem está com o edital aberto aí em casa agora, me observando, me analisando, me assistindo, vai perceber que os 2 primeiros temas do edital são as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. Então, é exatamente por aí que nós iremos começar. O que é que eu fiz para facilitar a sua aprovação? Para fazer com que você acerte todas as questões de direito civil. Bom, inicialmente eu peguei todas as questões que eu encontrei da IBFC, a banca que vai fazer a prova do seu concurso. Tá? Então eu separei todas as questões da IBFC, trouxe para cá, analisei, estudei, trabalhei com elas, separei as principais e coloquei aqui no nosso material. Então nós vamos responder as questões de IBFC de cada tema específico. A partir dessa resolução de questões, você vai já estar habilitado a acertar as questões que vão estar previstas em sua prova. Fechado comigo? Massa! Eu entendo que a resolução de questões nessa reta final é o melhor caminho, é a melhor opção para que você possa obter êxito. Nosso tema de hoje, começando em nossa parte inicial, a gente vai falar sobre as pessoas naturais. E aí, sem mais delonga, já entrando em nosso conteúdo, eu queria trazer para vocês a primeira questão. Sempre eu vou fazer uma explanação teórica e a gente vai analisar a questão, aquilo que a banca pediu, tá? Então, na tela para vocês, já a primeira questão. A primeira questão, se liga, vamos dar uma lida nela aqui. Ó, considerando as disposições do Código Civil Brasileiro sobre as pessoas naturais, assinale, marque a alternativa correta. Marque a alternativa correta. Vem para cá, vem para mim. Pessoas naturais. Galera, a respeito de pessoas naturais, o primeiro grande artigo que você que está em casa aí me assistindo deve ler, deve lembrar, é o artigo 2 do Código Civil. Se você pegar o seu artigo 2 do Código Civil, você vai ver que lá está dito exatamente assim. A personalidade inicia-se com o nascimento com vida. Personalidade inicia-se com o nascimento com vida. Então, observe, por essa parte inicial do artigo 2 do nosso Código Civil, nós chegamos à conclusão que nós, pessoas naturais, adquirimos a nossa personalidade com o nascimento com vida. Tá? Então, se o indivíduo nasceu morto, por exemplo, a figura do natimorto, ele não, objetivamente, teve personalidade. Personalidade inicia-se com o nascimento com vida. Até o natimorto, ele tem a proteção dos atributos da personalidade. Mas, efetivamente, personalidade ele não tem. Para que você possa ter personalidade, você tem que ter nascido com vida. Isso é uma referência direta à teoria natalista. Então, quem está aí ligado, quem está anotando, quem está atento às minhas informações, pode já colocar como uma primeira ideia. Personalidade inicia-se com o nascimento com vida. Isso é um reflexo da teoria natalista em nosso ordenamento jurídico. Se liga, presta atenção no que eu vou dizer agora nesse momento. Como nosso curso é de resolução de questões, eu tenho visto que muitas questões da IBFC, em várias questões, a IBFC ela tem se posicionado exatamente nesse sentido, que a personalidade inicia-se com o nascimento com vida, teoria natalista. Por que eu enfatizo isso? Eu enfatizo isso por quê? Porque eu tenho visto que algumas bancas têm trazido, e até a nossa jurisprudência tem trazido, a aplicação de outras teorias, como por exemplo a teoria concepcionista. Aqui entre nós. Eu, como professor de Direito Civil, eu entendo que a teoria concepcionista ela é mais moderna. As nossas jurisprudências também têm entendido isso. Só que a sua banca, não. Então, a maioria das questões de IBFC se posiciona nesse sentido. Falou em IBFC, personalidade e aquisição, é a primeira grande dica que eu dou para vocês. Teoria natalista. Inicia-se com o nascimento com vida, tá? Então, personalidade inicia-se com o nascimento com vida, mas a lei resguarda, desde a concepção,
os direitos do nascituro. Isso é a continuação do artigo 2 do Código Civil. Vem para cá. O que é o nascituro? Quem é o nascituro? Se liga no que eu vou dizer aqui agora. Nascituro é aquele ente de vida intrauterina. Assim como o natimorto, que é quem nasceu morto, que eu fiz referência agora há pouco, o nascituro ele não tem personalidade. O nascituro ele tem a proteção dos atributos da personalidade. Ele goza da proteção dos atributos da personalidade. Efetivamente, o que o nascituro precisa para adquirir personalidade é nascer com vida. Então, há um posicionamento doutrinário muito forte dizendo que o nascituro ele tem expectativas de direito. Ele tem uma expectativa de direito. Para que ele possa adquirir personalidade, ele tem que nascer com vida. Resumindo nossa conversa, personalidade inicia-se com o nascimento com vida, mas a lei resguarda desde a concepção os direitos do nascituro. Fechado comigo? Massa. Com essas informações a gente já pode voltar para a questão. Vamos lá para a primeira questão para ver exatamente o que é que a gente está procurando, ver se tem alguma coisa nesse sentido aqui nessa nossa primeira questão. Letra A. A personalidade civil da pessoa começa com a concepção. Falso. Falso. Vimos que a personalidade inicia-se com o nascimento com vida. Aí ele continua, mas a lei põe a salvo, desde o nascimento com vida, os direitos do nascituro. Falso. Observe que a banca ela trocou. A personalidade inicia-se com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Letra A está falsa, levando em consideração que nós estamos buscando a alternativa correta. Letra B. A personalidade civil da pessoa começa com um registro civil. Falso. Personalidade e nascimento com vida. Nascimento com vida. Tá? Mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. A segunda parte até que está correta, mas a primeira parte da alternativa está equivocada. Letra C. A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. Opa, até aqui está bem. Mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Perfeito. Respaldo legal, artigo 2 do Código Civil, gabarito oficial, letra C. Primeira questão, letra C, gabaritada. O que é que a gente tem que fazer? Buscar o que está errado nas outras duas alternativas que ainda restam. Letra D. Personalidade civil da pessoa começa com registro civil? Não. Se liga que a IBFC gosta dessa pegadinha besta. Não é com registro. E letra E. Personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Opa, certo. E a lei não põe a salvo qualquer direito do nascituro. Falso. Falso. A letra E está falsa porque a lei resguarda desde a concepção. Então, primeira questão, sem sombra de dúvida, questão pacífica, questão que habitualmente é cobrada, gabarito, letra C. Fechado nisso, jovens? Maravilha. Se a primeira questão está resolvida, vamos passar para a próxima. Segunda questão. Segunda questão aqui na tela para vocês. Também da IBFC, como é o nosso padrão, né? Assinale a alternativa correta sobre a capacidade das pessoas físicas, nos termos do Código Civil, segundo o qual são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Eita, vem para cá. Se liga nisso, presta muita atenção. Capacidade e incapacidade sempre foi um tema muito cobrado em prova de concurso. Sempre foi um tema que é sempre aquele tema que a gente chama de tema da moda, tá? Então, sempre foi muito cobrado. E hoje, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, esse tema ele passou a ter uma relevância ainda maior para a sua prova. Por quê? Porque foi recentemente modificado. O Estatuto da Pessoa com Deficiência recentemente modificou toda a perspectiva da capacidade e da incapacidade em nosso ordenamento jurídico. Observe, eu vou tentar ser muito pragmático, muito objetivo, porque o nosso foco aqui do EBEON é a sua aprovação, tá? Então se liga no seguinte, hoje, de acordo com a nova redação do artigo 3 do Código Civil, só será considerado como sendo absolutamente incapaz aquele indivíduo que tiver menos que 16 anos de idade. É a única hipótese de incapacidade absoluta.
Quem tiver menos que 16 anos de idade será considerado absolutamente incapaz. E aí você em casa que está me assistindo pode dizer, ô Felipe, e a pessoa que tiver alguma patologia, que tiver alguma deficiência? Esquece, mudamos o nosso paradigma, o direito evoluiu e quem não acompanhar essa evolução vai ser esmagado pela onda evolutiva. A ideia é a seguinte, se você tiver alguma patologia, se você tiver alguma deficiência, presume-se que você é plenamente capaz. Estatuto da pessoa com deficiência está aí, presumindo a capacidade do indivíduo, tá? Então hoje, sendo muito objetivo e muito pragmático, só se considera como sendo absolutamente incapaz aquele cidadão que tem menos que 16 anos de idade. Se seu Código Civil disser alguma coisa diferente disso, vá por mim, pode tocar fogo nele. Pode tocar fogo porque ele está desatualizado. E estudar por material desatualizado é a pior coisa do mundo, pode ter certeza, tá? Fecharam nisso? Massa. Então, de um lado, nós temos a figura dos absolutamente incapazes, que só é composta por aqueles cidadãos que possuem menos que 16 anos de idade. Por outro lado, nós temos a figura dos relativamente incapazes. Relativamente incapazes. E aí surge a seguinte questão. Quem será considerado relativamente incapaz em nosso ordenamento jurídico? Quem é efetivamente considerado relativamente incapaz? Para que possamos responder essa questão, temos que saber isso. E eu aconselho que você saiba quando estiver chegando sua prova. Se liga, quatro indivíduos, 4 grupos de relativamente incapazes ainda está plenamente vigente em nosso Código Civil. Esses 4 grupos estão previstos no artigo 4 do Código Civil. Então, tudo o que eu vou dizer nesse exato momento, você que está em casa me acompanhando, vai encontrar pela redação do artigo 4 do Código Civil. Se ligou? Massa. Então, respira fundo, abre o código no artigo 4. Vamos lá, acompanha comigo. São relativamente incapazes. São relativamente incapazes. Vê o que está no inciso 1º do artigo 4. Inciso 1º do artigo 4. Os maiores de 16 anos de idade e menores de 18. Então, se eu tiver mais que 16 anos de idade e menos que 18 anos de idade, eu serei considerado, para todos os efeitos jurídicos, como sendo relativamente incapaz. Fecharam nisso comigo? Relativamente incapaz. Massa. Top. Além disso, quem é que é considerado como sendo relativamente incapaz? Mais que 16, menos que 18. Inciso 2. Ébrio habitual ou viciado em tóxico. Quem for ébrio habitual ou viciado em tóxico, para todos os efeitos, também será considerado como sendo relativamente incapaz. Massa? Beleza. Então, mais que 16, menos que 18, vai fixando. Ébrio habitual viciado em tóxico. Inciso 3. Vem para mim, se liga. Inciso 3. Também é considerado como sendo relativamente incapaz aquele que, por uma causa transitória ou permanente, se encontrar impossibilitado de exprimir a sua vontade. Então, quem por causa transitória ou permanente estiver impossibilitado de exprimir a sua vontade, para todos os efeitos será considerado como sendo relativamente incapaz. Fechado? Agora vejam, eu disse que era um grupo composto por 4 indivíduos. Dos 4 eu já trouxe 3 para vocês. Vou falar do último indivíduo agora. O último indivíduo é o pródigo. Pródigo, gastador. Tem um amigo meu, está se preparando também para a prova do TJ. E, cara, ele está numa confiança gigantesca, bicho. E ele está tão confiante que ele já está gastando por conta. E está gastando muito. Eu disse, calma, pô, está gastando demais. Ele disse, não, Felipe, eu vou passar, Pô, massa, confiança é importante, mas debreia, pé no freio, vai devagar. Ele disse, não, eu vou passar. Eu disse, massa. E já está cheio de débito. Está gastando muito mais do que tem. Ao meu ver, esse cidadão, ele é pródigo. Tá? Então, para todos os efeitos, o pródigo ele é considerado relativamente incapaz. Se liga numa coisa. Quando eu falo da incapacidade do pródigo, é importante que eu diga para vocês que esta incapacidade do pródigo, ela está adstrita, vinculada a atos de disposição patrimonial. Então, a incapacidade do pródigo ela está vinculada a atos de disposição patrimonial. O pródigo ele só é incapaz para dispor de patrimônio. Imagine, meus amigos, que você que está aí me assistindo, você é médico, mas, por outro lado, você é pródigo. Tá? É pródigo. Acontece. Bom, se você for operar, você vai precisar da figura do seu assistente, andando do seu lado, pegando lá o bisturi? Claro que não. Óbvio que não. Tá? Então, para todos os efeitos, fixa a ideia. A incapacidade do pródigo é relacionada exclusivamente a atos de disposição de patrimônio.
Guarda isso no coração que a gente vai em frente. Fechado? Preciso dizer mais uma coisa importante. Se o cidadão ele for considerado absolutamente incapaz, ele precisa ser representado. Quem é absolutamente incapaz é representado. Fechado? Vai ter a figura do seu representante, sempre à frente, sempre adiante, sempre resolvendo os atos em nome do representado. Por outro lado, se o indivíduo for considerado como sendo relativamente incapaz, ele precisa ser assistido. Então, para realizar os atos da vida civil, ele precisa ser assistido. Ficou claro? Absolutamente incapaz tem que ser representado, relativamente incapaz necessita ser assistido. Com essas informações, a gente conseguiu sintetizar uma série de ideias. Vamos para a questão? Vem comigo. Aqui, ó. Então, estamos buscando por essa questão, pela questão 2, quem é que são os absolutamente incapazes. E aí, letra A, maior de 14 anos e menor de 16 anos. Maior de 14 e menor que 16. Perfeito. Quem tem mais que 14 anos e quem tem menos que 16 anos é absolutamente incapaz. Então, já encontramos nosso gabarito. Pode marcar aí, sem medo de ser feliz. Letra A. Tá? Massa. Mas vamos avançar, vamos ver o que é que está errado nas outras alternativas. B. Os que por causa transitória estiverem doentes, mesmo que puderem exprimir sua vontade. Falso. Se estiver doente, mas puder exprimir sua vontade, é o quê, jovem? É capaz. Tá? Hoje a capacidade se presume. Então, se eu puder exprimir minha vontade, eu sou considerado como sendo capaz. Tá? Letra C. Os emancipados. Eita, eu não consigo me controlar, não. Para falar de emancipação, aqui eu vou ter que fazer uma referência importante, porque tem uma chance, meus amigos, tem uma chance gigantesca de ter uma questão na sua prova sobre a emancipação. Então, uma pausazinha só para falarmos de emancipação. Vocês me permitem? Vamos nessa. Se liga, quem está anotando, bota aí OBS no caderno. Emancipação. Se liga em mim, presta atenção. Ó, qual é a ideia da emancipação? O que é emancipar? Emancipar nada mais é do que você antecipar a capacidade de fato ou de exercício. Então, fixa na ideia. Quem anotou o conceito, anotou. Quem não anotou, volta um pouquinho no vídeo. Emancipar é antecipar a capacidade de fato ou de exercício. Então, em algumas situações, o nosso ordenamento jurídico permite que eu venha a antecipar a capacidade de fato ou de exercício de uma determinada pessoa. E essa pessoa, que a priori seria incapaz, tornar-se-á plenamente capaz, por conta da emancipação. Fechado? Massa. Para a sua prova, o que é que você precisa saber sobre a emancipação? Primeira coisa é o que eu disse, o conceito, que você já tem aí anotado. A segunda coisa que cai muito, cai muito, são as espécies de emancipação existentes no direito brasileiro. Espécies de emancipação. E aí se liga, existem 3 espécies de emancipação no direito brasileiro. Existem 3 espécies. A emancipação pode ser de 3 tipos. O primeiro tipo de emancipação é a chamada emancipação voluntária. A emancipação ela pode ser voluntária, tá? E Felipe, como assim a emancipação voluntária? O que é que seria a emancipação voluntária? Ó, a emancipação voluntária ela acontece, para que ela aconteça, 3 requisitos devem estar presentes. Primeiro requisito para que haja a emancipação voluntária. O menor tem que ter pelo menos 16 anos de idade. Tá? Então, o primeiro requisito é etário. O menor tem que ter pelo menos 16 anos de idade. Segundo requisito, vai anotando. Segundo requisito para a emancipação voluntária, esta é requerida pelos pais. Então, quem requer a emancipação voluntária são os pais. Ou um só deles na ausência do outro. Os pais ou um só deles na ausência do outro. Então, o primeiro requisito é a idade. Segundo requisito é quem requer, os pais. Ou um só deles na ausência do outro. E o terceiro requisito, meus amigos, é que a emancipação voluntária se efetiva através de uma escritura pública. Tá? Então, o pai, imagine, eu tenho 16 anos de idade, meu pai e minha mãe me pegam pela mão e dizem, menino, vamos aqui no cartório, vou te emancipar. É exatamente assim que funciona. Aí me levam lá ao cartório, tá? E no cartório o tabelião vai lavrar uma escritura pública de emancipação e eu, como no passe de mágicas, me tornei maior de idade. Fui emancipado. Isso é o que nós chamamos de emancipação voluntária. Fixaram?
Professor, pelo amor de Deus, me diga onde é que isso está no Código Civil. Isso vocês encontram no Código Civil, no artigo 5º, parágrafo único, inciso 1º. Artigo 5º, parágrafo único, inciso 1º. Fechou? Massa. Só que além de voluntária, jovens, a emancipação ela pode ser judicial. Anota aí no teu caderno. A emancipação pode ser também judicial. Para a emancipação judicial, eu preciso dizer os requisitos. Com relação à emancipação judicial, eu preciso dizer os requisitos para vocês. Também são 3 requisitos. E o primeiro é o mesmo. Olha que maravilha, o primeiro é o mesmo. Qual é o primeiro requisito? A idade. Tenho que ter mais que 16 anos de idade. Então, o primeiro requisito é etário. Segundo requisito. Se liga, a emancipação judicial ela é requerida pelo tutor. Quem requer a emancipação judicial é o tutor. Funciona mais ou menos assim. Eu sou tutor de um menor que tem 16 anos de idade, eu pego ele e digo, ó, tá bom, já deu. Você tem pleno discernimento para realizar os atos da vida civil. Você já pode ser considerado como sendo maior de idade. Vou lhe emancipar. Se liga na ideia. Ó, se a emancipação é requerida pelos pais, a lei presume afeto de pai por filho? Presume. O nosso ordenamento jurídico presume que os pais possuem um afeto pelos filhos menores. Possuem um cuidado, um zelo. Por outro lado, a lei presume afeto de tutor por tutelado? Não. Pode ser que o tutor não goste do tutelado. Se pode ser que o tutor não goste do tutelado, o que é que nosso ordenamento jurídico diz? Se a emancipação é requerida pelo tutor, tem que ser feita através de decisão judicial. O juiz vai buscar os reais motivos pelo qual essa emancipação foi efetivada, tá? Então, funciona mais ou menos dessa forma. O juiz ele vai buscar os reais motivos. Logo, recapitulando, se a emancipação ela é judicial, 3 requisitos. 16 anos, requerida pelo tutor e com decisão judicial. Para além disso, nós temos a figura da emancipação legal. A emancipação legal é aquela situação em que, se você cumprir os requisitos previstos pela lei, você vai estar automaticamente, como em um passe de mágicas, emancipado. E aí, vamos lá, quais são as hipóteses de emancipação legal que caem muito na sua prova? Primeira hipótese de emancipação legal é o casamento. Então você, jovem, se você tiver menos de 18 anos de idade e casar, você vai ser emancipado. Casou, emancipou. Tá? Felipe, o divórcio posterior revoga a emancipação? Não. Divórcio não revoga a emancipação. Casou hoje, pôs a mão na cabeça e disse, rapaz, o que é que eu fiz? Bom, quero me divorciar. Tudo bem, é uma opção sua. Agora, a emancipação que você já obteve não será revogada. Fechado? Massa. Então, primeira hipótese de emancipação legal, casamento. Segunda hipótese de emancipação legal, colação de grau em curso superior. Terminou um curso superior, está emancipado. Se você terminar um curso superior com menos de 18 anos de idade, colou grau, está emancipado. Observe, é colação de grau em curso superior. Colação de grau em ensino médio. Felipe, terminei o ensino médio, fui para Porto Seguro, tive altas experiências de vida. Estou emancipado? Não. Bom para você, massa, deve ter sido legal, mas emancipado você não está. Você só está emancipado quando você colar grau em curso superior. Terceira hipótese de emancipação legal. Terceira hipótese de emancipação legal está relacionado ao emprego público efetivo. Você que está me assistindo aí. Em breve, você vai ser funcionário público. Funcionário público efetivo. Aquele que não pode ser demitido por um capricho do seu chefe, um capricho da gestão pública. Você está vinculado àquele cargo e você não pode ser demitido sem que haja um procedimento administrativo, então uma decisão judicial. Bom, funcionário público efetivo. Se por um acaso você, com menos de 18 anos de idade, for funcionário público efetivo, você efetivamente estará emancipado. Tá claro? Terceira hipótese é essa. E a última hipótese, que está também no artigo 5º do nosso Código Civil, é a situação em que o indivíduo, com pelo menos 16 anos de idade, consegue constituir um estabelecimento civil ou comercial ou uma relação de emprego em que ele já consiga oferir renda própria e se manter. Então tem que ter nessa última hipótese, pelo menos 16 anos de idade, estabelecimento civil ou comercial ou relação de emprego em que ele consiga se manter. Fechado? Massa! Com essas ideias, eu consegui fazer um resumo, sintetizei a emancipação, porque eu sei que é um tema muito importante, meus amigos. É um tema que tem uma grande chance de estar na sua prova. Fechado.
Avança um pouquinho mais. Vamos voltar aqui para a questão, que é o nosso foco. Aqui, ó, nós estamos buscando os absolutamente incapazes, já achamos o gabarito, né? E aqui tem na letra C, os emancipados. Observe que se o indivíduo é emancipado, ele é capaz. Logo, a letra C está errada. Errada para a estrutura da ação, da questão, né? Letra D, excepcionais sem desenvolvimento mental completo. Se o indivíduo não tem desenvolvimento mental completo, a priori, pela nossa sistemática, ele é capaz, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Observe que, de acordo com o artigo 4, lá está dito que o indivíduo que não puder exprimir de forma permanente ou transitória será considerado como sendo relativamente incapaz. Então, se liga aqui nessa letra D, tá? E, por fim, letra E, os pródigos, que são os relativamente incapazes. Pródigo é relativamente incapaz, tá? Avança um pouquinho, porque terminamos mais uma questão, vamos para a próxima. Terceira questão. Vem para cá. Com relação à personalidade e à capacidade, considerando as disposições do Código Civil, marque a alternativa correta. Personalidade e capacidade, marque a alternativa correta. Vem para mim. Observem, já trabalhamos com várias ideias envolvendo personalidade e capacidade. Várias. Então já temos condições de ir de forma mais direta para as questões. Percebe? Vamos lá, aqui. Se tiver algum ponto que eu acho que é específico, que vale a pena aprofundarmos, aí eu retomo e a gente aprofunda. Letra A. Personalidade civil da pessoa começa com a concepção. Começa com a concepção? Não, falso. Personalidade civil começa com o nascimento com vida. Artigo 2. Então a letra A está falsa. Estamos buscando a alternativa correta. B. São relativamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos de idade. Se o indivíduo é menor que 16 anos de idade, ele vai ser considerado como sendo o quê? Absolutamente incapaz. Então está errado porque ele diz que é relativamente incapaz. Está falso. C. Os pródigos são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercê-los. Os pródigos, efetivamente, são considerados como sendo relativamente incapazes. Como eu disse para vocês, meus amigos, o pródigo ele é relativamente incapaz a certos atos ou a maneira de os exercer. Logo, o gabarito da questão é letra C. Terceira questão, letra C. O alicerce disso, quem quiser buscar no código para confirmar, vai lá no artigo 4 do nosso Código Civil. Artigo 4 do Código Civil. Tá? Letra D. A existência da pessoa natural termina com a morte. Existência da pessoa natural termina com a morte, a qual se presume, quanto aos ausentes, no caso em que a lei autoriza a abertura da sucessão provisória. Aí eu vou pedir para que vocês venham para cá. Observem. Preste atenção aqui em mim, por favor. Vou falar com vocês agora. Nesse restinho que nos resta, nesse restinho de tempo que ainda temos, fazer uma síntese a respeito da morte em nosso ordenamento jurídico. Felipe, por que tema fúnebre é esse? Não, calma, vai dar tudo certo. Confia em mim. Ó, se liga. Se de um lado a personalidade ela inicia-se com o nascimento com vida, por outro lado, a personalidade ela termina com a morte. O conceito de morte, ao longo dos séculos, ele vem sendo modificado. Observe, há mais ou menos uns 200 anos atrás, um indivíduo ele era considerado morto quando estávamos diante de uma parada cardíaca. Parou o coração, morreu. Por quê? Porque naquele momento da história, a parada cardíaca ela era irreversível. Hoje, a minha geração, a sua geração, a nossa geração, vai ser considerada efetivamente morta, nós iremos morrer, quando estivermos diante de uma parada cerebral. A parada cerebral ela é efetivamente irreversível, tá? Então se liga nisso. O conceito de morte ele vem evoluindo. Bom, é importante eu dizer para vocês que dentro da lógica do direito civil, a morte ela pode ser de dois tipos. A morte pode ser uma morte real ou presumida. A morte ela pode ser real ou presumida, meus amigos. A morte real acontece quando estamos diante do corpo morto. Não tenho dúvida que o indivíduo morreu. Tem o corpo morto, tem um cadáver, vai ter um atestado de óbito emitido pelo médico, vai ter uma certidão de óbito emitido pelo tabelião no cartório, então o indivíduo está morto. Por outro lado, existe a figura da chamada morte presumida. Morte presumida. A morte presumida
ela pode ser de dois tipos. A morte presumida pode ser com a necessidade da abertura de um procedimento de ausência, ou a morte presumida pode ser sem a necessidade da abertura de um procedimento de ausência. Então, observa, morte presumida pode ser morte presumida com ausência ou morte presumida sem ausência. As hipóteses de morte presumida com ausência e de morte presumida sem a necessidade de ausência são muito trabalhadas na prova. Na realidade, eu preciso dizer para vocês ainda nesse tempo que nos resta, quem é a figura do ausente. Ausente é aquele cara que saiu do seu domicílio e não definiu um paradeiro. Processualmente é o cidadão que está em local incerto e não sabido. Então imagina a situação que eu chego para minha esposa e digo, amor, vou tomar uma cervejinha aqui, sexta-noite tomando uma cerveja. Ela, vá meu filho, vá, pode ir tomar essa cerveja. Aí eu vou, tranquilo, né? Passa um dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, uma semana e meia depois, ela pensa, rapaz, Felipe está demorando tanto, né? Cadê Felipe que não volta? Veja, numa situação como essa, eu estou o quê? Ausente, sumi do meu domicílio e não dei satisfação. Então, esse indivíduo, o ausente, vai existir um procedimento de ausência próprio para ele. Se liga, recapitulando, morte pode ser real ou presumida. A morte presumida pode se dar com a necessidade da abertura de um procedimento de ausência, que é para essas hipóteses que o indivíduo está efetivamente ausente, ou a morte presumida pode ser sem a necessidade da abertura de um procedimento de ausência. Morte presumida sem ausência. Tá claro? Maravilha. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um intervalozinho e aí eu vou voltar depois, no próximo bloco, para explicar um pouco essas questões aqui de ausência e também para fazer referência ao erro da letra D, que eu não estou esquecido não. Falta dizer para vocês o porquê que a letra D está errada. Fechado? Então, toma uma água, respira e volta, que daqui a pouco a gente está junto. Até já.